Neguzo pau abanto amanso. Vamos girar, vamos girar, jamucongue, vamos girar, jamucongue. 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 Vamos a todos. Estamos iniciando aqui mais um bate-papo, recebendo o nosso ilustre convidado, uma pessoa maravilhosa que está chegando aqui com a gente. Ele está aí, do outro lado da telinha. A benção, meu pai. Pai abençoa a benção, Macuio a todos. Oxalá abençoa. Maravilha, mais uma vez a gente dá seguimento a esse bate-papo, essa conversa, e que Oxalá nos conduza aí diante da nossa conversa e que tenhamos uma noite muito abençoada, uma conversa muito produtiva, né? Que assim seja. Na última vez que a gente conversou, né, na última live que nós fizemos juntos, foi muito produtivo. Nós conseguimos levar muitas informações às pessoas e também esclarecer. E também, além de esclarecer, nós colocamos aqui muitos pontos, abrimos muitas aspas aqui do que a gente vem sofrendo aí nesse período de pandemia. E o Senhor podia trazer para a gente mais um pouco, né, dessa vivência do Senhor, dessa vivência nossa enquanto terreiro de matriz africana, enquanto zelador, sacerdote, e as dificuldades que a gente também está enfrentando, que muitas pessoas que estão participando hoje estão entrando pela primeira vez, e outros estão nos seguindo aí, dando continuidade. Boa noite. Certo. Boa noite. Na verdade, Fábio, a gente tinha começado até a falar naquele dia, né, na última live, porém, acaba que o tempo foi pouco para a gente, né? E o que acontece? Na verdade, nada foi feito ainda, né? Nada chegou aqui ainda, como eu tenho certeza que não chegou na casa de nenhum dos outros irmãos meus, né? Não foi nenhum suporte de forma nenhuma. Outra coisa também que eu vejo, além desse descaso, dessa situação toda, tinha feito tipo uma certa liberação até para a gente estar fazendo nossos toques, né, nossas reuniões, nossas sessões. Só que para mim também foi uma coisa muito sem sentido, porque a gente que sabe como funciona a nossa religião, que é um culto bem quase corporal também,
mas tem aquela questão de que as pessoas exigiram espaçamento de 1 metro, depois de 1 hora encerrar a sessão, né? Meu pai, só um minutinho. Eu acho que está dando alguma interferência, eu não sei se pode ser... Você está me ouvindo, me vendo direitinho? Eu estou ouvindo e te vendo direito. Eu acho que, não sei se é daí do senhor, mas a voz não está saindo muito limpa, não. Melhorou? Melhorou. Pode ser porque o fone estava um pouco longe da minha boca. Mas o que acontece? Na verdade, fizeram isso nessa liberação, e fizeram algumas exigências, que era no caso para a gente manter uma certa distância de segurança, né, de 1 metro, tudo bem. Exigiram um medidor, né, no caso de temperatura, né, das pessoas presentes, e também fizeram um pedido, no caso de 1 hora, encerrar tudo, finalizar, higienizar o local, higienizar tudo, né? Não foi isso? Uhum. O que acontece? Como que você vai encerrar uma sessão, mandar o preto velho subir e falar, vai embora que está na hora que a gente tem que higienizar, já deu 1 hora. São tantas coisas complicadas. Hoje os terreiros em si, eles não estão tendo condições nem mesmo de fazer, dar suporte mesmo à própria sociedade, né, a comunidade que vem. Como que a gente vai fazer uma compra desse material para estar ferindo a temperatura das pessoas? Então são muitas coisas que para a gente não são coisas que as pessoas colocam, mas que elas não têm a noção da nossa realidade, entendeu? As pessoas que estão na frente, as pessoas que estão colocando esse meio, elas não têm noção da nossa realidade, né? E para mim, para te ser sincero, eu fiquei com medo, eu até falei assim, gente, isso é uma forma, eu fiquei com medo até de ser uma forma também do povo estar perseguindo, entendeu? Porque se você faz um culto meio que clandestinamente, é lógico, tomando as nossas precauções dentro das nossas realidades, você consegue fazer um culto normal. Agora, se você informa para o pessoal que vai ter um culto ali, para eles chegarem, você sabe que com certeza eles vão bater em cima mesmo, procurando saber como que está sendo, o que está acontecendo, né? Para ver se está dentro do que foi programado, dentro do que foi pedido ou exigido por eles, mas totalmente fora da nossa realidade. Então eu acho que dentro da pandemia mesmo a gente está ao léu. A gente não pode contar com nada, a gente não está recebendo apoio nem suporte nenhum mesmo, nada. Não foi procurado os terreiros para nada, em momento nenhum. Pois é, o que acontece? A gente também consegue observar, né, pai, que esse comitê e essa elaboração de funcionamento das instituições religiosas foi direcionado em cima das igrejas evangélicas, direcionado às igrejas evangélicas e às igrejas católicas, né? Porque, de fato, não contemplaram no plano gestor de funcionamento ali, de funcionamento dos terreiros, dos terreiros de Umbanda e Candomblé de Sete Lagoas. Até um ponto também a ser discutido isso aí no Conselho Municipal, para a gente poder cobrar, junto ao Conselho, essa elaboração eficiente e eficaz voltada para os terreiros, porque como o senhor muito bem colocou, e acho que algumas pessoas já tiveram acesso ao documento, lá em cima, no início do cabeçalho ali, está escrito igrejas, né? Nome da igreja. Isso. Então, só por aí a gente já consegue entender e ver que não foi nada direcionado para os terreiros. Tudo bem se eles tiverem intenção em fazer com que todas as instituições religiosas voltassem a funcionar diante de todos os critérios e com todos os cuidados, precisava ter sido, sim, elaborado um plano junto aos terreiros, né? Junto aos representantes, ao conselho, para a gente poder, de fato, não é uma coisa que eu disse, na verdade, tudo é feito e ninguém procura a gente em momento nenhum para estar dialogando e mostrando a nossa realidade. Na verdade, nós não temos pessoas lá dentro preparadas para saber o que a gente passa aqui. Porque, na verdade, a nossa visibilidade dentro do poder público hoje da nossa cidade, eu tenho certeza que isso é a nível Brasil, entendeu? É muito ruim.
entendeu? Na verdade, tudo é feito pelas nossas costas, empurrado às nossas goelas, quando tem que acontecer de alguma forma. E se a gente quiser, a gente que se adeque às condições deles, entendeu? Então, eu também não concordo com esse tipo de situação, eu acho que é uma coisa totalmente fora do contexto para o povo de Candomblé, de matriz africana, de Umbanda, de religiões de matriz dentro de Sete Lagoas e região. Uhum. É um descaso grande, a gente precisa de unir forças, porque esse momento requer muito cuidado da gente, muita atenção, e como o senhor colocou aqui nas falas, né, eles fizeram esse plano aí diante da comissão de Covid para liberar as instituições religiosas para funcionar, porém a gente da religião de matriz africana, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode servir também como uma perseguição, porque Sim. não foi algo elaborado para as casas de matriz africana, os terreiros funcionarem. Não foi. E outra coisa, você vê a documentação que eles mandaram para a gente preencher, você vê que aquilo não tem nada a ver com a nossa realidade, não tem nada a ver com nossos cultos, não tem como a gente se adequar àquilo. Ah, mas então quer dizer que aquilo foi a melhor forma deles acharem para que tudo funcionasse bem. Não foi para que funcionasse bem, para que as igrejas funcionassem, para que os templos cristãos funcionassem. Os templos religiosos de matriz africana, de Umbanda e Candomblé, não foi de jeito nenhum, nem considerado na hora de fazer essas observações ou essas liberações. Até mesmo porque, se eu colocar isso, vamos dizer um exemplo, se eu falar assim, eu vou lá, vou preencher esse papel, vou colocar meu endereço, os dias das minhas reuniões, isso para mim eu fico com medo de perseguição, literalmente. Uhum. Eu creio que pode não ter essa questão na igreja, de ter correr para fazer olhar, ver se está tudo bem, né? Essa fiscalização, desculpa a palavra. Mas eu tenho certeza que se eles tiverem nossos endereços, eles tiverem os nossos momentos de culto, a fiscalização vai ser intensa e sabe lá como vai ser essa abordagem, já que a gente vê que mesmo fora de pandemia, de tudo, a abordagem com a gente, do povo de Candomblé, sempre foi desrespeitosa e agressiva. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, eu vou falar uma coisa, né, que eu estou a conselheiro, né, de promoção da igualdade racial, e a gente tem observado aí alguns problemas, principalmente nesse período de pandemia, que a gente vê que tudo multiplica, todas as dificuldades, todas as violações, todas as violências, tudo fica muito mais explícito, mais aberto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E outra coisa, a gente não dá o nosso direito, né, para as outras pessoas, porque como nós estamos sendo alvo de perseguição hoje, nesse momento, eles não vão acionar a polícia para uma igreja católica, não vão acionar a polícia para uma igreja evangélica. Então, quando eles tiverem a oportunidade de ouvirem o atabaque ali, o som do atabaque, as pessoas cantando em louvor a uma determinada entidade, vai ser prato cheio para os intolerantes. Então, que as pessoas, de fato, vamos nos mobilizar, vamos nos organizar. Quer tocar, por mais que a gente sabe que o momento não é propício, não é ideal para isso, a gente vê que o índice de corona, o índice de problemas voltados à questão da saúde tão graves estão aumentando, então a nossa reivindicação e orientação é o seguinte, é que mantenhamos as casas, né, ainda, a minha está fechada, mas eu não posso falar em nome de todo mundo, que cada um, né, pai, sabe o que faz e coordena a sua da melhor maneira. E, assim, já que querem abrir, vão seguir os parâmetros legais, vão fazer tudo dentro da lei, vão fazer tudo dentro do que a Organização Mundial da Saúde tem nos colocado, para que a gente não sofra nenhuma perseguição, até mesmo porque essa questão do distanciamento, do uso do álcool em gel, das máscaras, como o senhor mesmo disse, né? Uma entidade vai chegar em terra, não tem como colocar uma máscara na entidade, né? Como é que ela vai ficar usando a máscara ali para poder conversar com os consulentes? Mas a gente consegue fazer sim, através de política, através de sentar com esses representantes para elaborar melhor como que isso vai acontecer, de que forma que a gente pode fazer com que as casas abram dentro das condições legais. Ou até mesmo, Fábio,
Até mesmo, desculpa interromper, eu concordo com você também. Até porque, vamos falar a verdade eu falo com você no seguinte sentido. Por mais que a gente queira manter fechado, por mais que a gente queira manter o distanciamento, respeitar, fazer tudo dentro da lei, eu vou te falar para você uma coisa, está quase impossível. A gente está tentando, eu sei que todo mundo está fazendo a sua parte de alguma forma, só que a gente não tem, em momento nenhum, um resguardo do poder público. Entendeu? Porque muita gente, muito sacerdote, muitas famílias dependem dos terreiros para tudo, para se alimentar, para comer, para tudo, entendeu? Tem pais de santo, tem sacerdotes que estão passando dificuldades porque não podem atender, não podem fazer nada por causa da pandemia, por causa do medo do coronavírus, entendeu? Então não pode fazer, eles não podem atender. Se atende, corre o risco de de ser denunciado, entendeu? Porém, o nosso poder público não dá a oportunidade para a gente manter fechado. Eles não estão dando a gente condições de fechar as portas. A gente está fechando para não... Se fecha para não morrer de Covid, tem muita gente correndo o risco de morrer de fome ou passar uma necessidade maior. E a questão da exposição para isso como sacerdote é muito difícil. Um sacerdote chegar hoje em dia e ter que ir bater na porta de prefeitura e pedir ajuda, sendo que a gente sabe que nem nas condições normais, fora Covid, fora pandemia, a gente já não tinha ajuda. Né? Aí chega hoje como sacerdote, você tem que sair de dentro da sua casa, assumir a sua incapacidade de viver sem a população dentro do seu terreiro, tudo tal, e falar com eles que você precisam das coisas. Isso para mim é humilhante, entendeu? Então acaba que a gente fica à mercê também da sociedade, de alguém que pode ajudar a gente, e com certeza essas pessoas não são em momento nenhum ninguém do poder público. Sim, pai. É lamentável a gente ter que viver e conviver com essa realidade que a gente vive hoje aqui no âmbito, na esfera municipal, creio que na esfera estadual e federal também. A gente tem essa dificuldade hoje, né, nas três esferas. Mas o que a gente também percebe aqui, e que eu gosto sempre de colocar aqui para as pessoas poderem entender o que de fato vem acontecendo com a gente enquanto sociedade civil, enquanto movimentos sociais, é o quê? Que o poder público hoje, em vez de ele querer nos ajudarem, eles estão tentando nos criminalizar. Eles estão querendo criminalizar a nossa religião, estão querendo criminalizar o movimento LGBT, estão querendo criminalizar todos os movimentos sociais. E que em Sete Lagoas a gente não está diferente disso, não. A gente também está vivendo essa mesma realidade. Por que nós estamos vivendo essa realidade? Que a partir do momento que a gente reúne com o poder público, que a gente leva uma demanda de terreiros, uma demanda de casas e tudo, para um representante do povo que se diz que é o prefeito da cidade, para uma secretaria e uma secretária municipal de assistência social que se diz assistência social e direitos humanos, e que na verdade a gente não tem tido essa assistência, e que tem tido, o que eles têm tentado fazer com a gente é tentar dificultar os nossos acessos, estão tentando dificultar os nossos passos, então o que eles estão tentando nos criminalizar. As cestas básicas mesmo é algo que eu coloquei na outra fala com o senhor aqui, que é uma coisa para a gente, assim, que de verdade os terreiros fazem as reuniões, o senhor também, né, várias vezes eu fui na casa do senhor, e a gente vê lá em casa também, no meu terreiro também eu faço isso, de servir uma comida depois, para as pessoas poderem, né, é uma tradição, né, que a gente faz. Então, assim, imagina nesse período de pandemia que, às vezes, pessoas iam nas nossas casas, frequentavam também, com o intuito de saber, olha, na casa de Alexandre, eu vou lá porque hoje tem uma comida. Já recebemos várias pessoas em situação de rua, que vão com esse intuito, com o intuito de receber a força da divindade, o axé, mas até hoje a gente não recebeu uma cesta dentro do cadastro que foi passado para a Secretaria Municipal, e sempre eles vêm enrolando. O pessoal da capoeira também estão enfrentando a mesma dificuldade, a população de Congado. Então, assim, a comunidade matriz africana como um todo está sendo prejudicada diante dessa pandemia, e principalmente a gente está sendo perseguido por esse poder que, de fato, a gente está presenciando aqui no município. É triste, com certeza. E eu falo uma coisa, só
a gente vem batalhando bem um tempo também para a união de todo mundo, né? É uma coisa que são pessoas diferentes, os segmentos são parecidos, mas muitas vezes diferentes, até mesmo de casa, porque, como todo mundo sabe, a nossa religião, ela é uma religião oralista, ela não tem uma Bíblia exata, entendeu? Onde todo mundo segue. Então, às vezes até um pouco dessa diferença de culto, de tradição, de casa para casa, muitas das vezes está deixando a gente um pouco separados, né? Porque, na verdade, todo mundo, por ser tão discriminado, por ser tão coagido, empurrado para o canto, acaba que todo mundo tenta se reerguer e caminhar sozinho ali com seu clã, com a sua família, as pessoas que estão ali, né? Dentro dos seus terreiros mesmo. Só que eu acho que a gente, quanto sociedade de matriz africana, dentro de Sete Lagoas também, como em outras cidades, muitas outras cidades já estão à frente de nós, como organizações, tudo. Nós precisamos buscar recursos, nos organizar, entendeu? Até mesmo para a gente se defender, um abraçar o outro, entendeu? Nós temos outros segmentos, igual a capoeira, o congado, outros segmentos também que são de matriz africana, que poderia se juntar também a gente numa força só, até mesmo para a gente ver se a gente conseguia sair do buraco e trabalhar e batalhar políticas públicas, né, até mesmo para nos defender, para nos proteger, para a gente ser ouvido, né? Porque muitas das vezes a gente precisa disso, a gente precisa ser ouvido, porque na verdade, quando chega determinadas épocas, né, que você sabe quais são, que você é de terreiro, você é sacerdote umbandista, você sabe que quando chega a época de eleições, o nosso terreiro vira palco de promessas, né? Porque, na verdade, eles não sabem a nossa realidade. E vira aquele palco de promessas e de discursos que, no final, a gente sabe como termina. Em nada. Porque eles não têm a nossa realidade. Eles não vivem o que a gente vive, eles não passam o que a gente passa. Então, isso está sendo uma coisa difícil. Eu acho que precisa, sim, de organização, precisa que a gente grite, sim, que a gente fala, que a gente conquiste espaço público, que a gente cria políticas públicas, e a gente vai atrás do poder público, porque a gente tem lei que nos resguarda, para a gente correr atrás e gritar e exigir o respeito e os nossos direitos. Uhum, com certeza, é através das políticas públicas, de pessoas de fato que vão nos representar, que vai fazer toda a diferença, né? Porque a partir do momento que o senhor tem uma pessoa que você fala assim, olha, nós precisamos de aprovar uma determinada lei que vai favorecer, que vai dar visibilidade, que vai incluir, que vai, né, trazer diversos benefícios para a comunidade, para a população de matriz africana, eu já sei que eu vou direcionar isso a tal pessoa. Mas hoje a gente tem essa dificuldade de fazer isso, porque, de fato, a gente não se sente bem representado nesse quesito, né? As pessoas têm vergonha. Quando, às vezes, eles entram com algum projeto de lei ou com alguma emenda com muita dificuldade. Então, assim, a gente tem que ser o que é e tem que colocar pessoas que, de fato, vão somar e vão nos representar sem medo e com bastante coragem. Ontem foi, a gente tem discutido também sobre a lei, né, que foi aprovada no Senado, a AD Blanc, que é a lei que vai, de fato, trazer aqui para a gente uma verba que vai ser injetada no setor cultural, né? O artigo 1º desta lei dispõe sobre ações emergenciais distintas ao setor cultural e a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, que é diante do estado de pandemia. Então, assim, lá nessa lei fala também que os terreiros de candomblé, as casas de matriz africana, a população de matriz africana também será contemplada. Então, a gente espera também, né, pai, que as pessoas dos terreiros também façam a inscrição municipal, para poder a gente também depois chegar lá e falar assim, aqui, ó, teve a inscrição municipal, já é um argumento porque eu poder sair fora, né? E aí não fizeram. Então, assim, que a gente também orienta, eu vou deixar esse link disponível aqui no Instagram, para que as pessoas preenchem, cadastrem, que assim que essa verba, esse dinheiro for destinado ao conselho, ao fundo cultural daqui da cidade, a gente consiga também estar lá, sendo citado lá, o terreiro fulano, Beltrano, está todo mundo lá. Então, para não usarem como argumento também de desculpa para a gente não conseguir, porque tudo para a gente é com muita dificuldade, né? O racismo, a perseguição religiosa, a intolerância, ela vem à tona. Então, a gente tem que nos blindar e falar assim, não, eu fiz a minha parte, eu cadastrei, eu me inscrevi, está aqui, eu tenho comprovante, então, agora é com vocês. A gente quer o que é de direito nosso.
Isso. E você sabe o que que eu queria já colocar de antemão, Fábio, para a gente ficar de olho, e até mesmo as pessoas que puderem ajudar a gente de alguma forma, da seguinte coisa. Igual vai ter esse cadastro realmente, né? Já tem esse link disponível para cadastro. Ele é somente para sacerdotes ou todas as pessoas de terreiro podem ser cadastrados? Então, a lei lá dá abertura para a comunidade matriz africana. Então, é todos os sacerdotes de candomblé, de Umbanda, né? Os zeladores. Então, vamos cadastrar porque a nossa religião ela também traz essa cadeia de cultura, né? A gente traz esse fomento. Isso. E o que que acontece? A gente ficar de olho também, porque essa verba pode chegar, você sabe muito bem que ela vai chegar. Chegando essa verba, podem criar determinados obstáculos até mesmo para contemplar os terreiros. Você, assim como eu, sabe que a maioria dos terreiros de candomblé e de Umbanda de Sete Lagoas, eles não são registrados. Uhum. Não são todos, são poucos que são registrados. Muitos não são registrados por condições financeiras mesmo. Mas tanto você quanto eu sabe que tem diversas casas de Umbanda e candomblé em Sete Lagoas velhas mesmo, em sua maioria Umbanda, que ela não tem um registro, mas ela sustenta a cultura, a religiosidade, a matriz africana negra aqui mesmo. Então eu queria, assim, quase pedir, implorar para a gente ficar de olho, para que quando essa verba não chegue, quando essa verba chegar, eles não comecem a colocar empecilhos ou então colocar muita situação para dificultar o acesso dos terreiros nisso, entendeu? A mesmo que essa verba venha, que possa ajudar até mesmo no registro para ajudar as casas, não sei, entendeu? Mas que isso não seja dificultado. Porque, na verdade, o que eu já vi também, muitas das vezes, a maioria, às vezes, tenta lutar e desanima, porque quando conquista alguma coisa, a minoria e a classe mais alta, digamos assim, é beneficiada, entendeu? É isso que, às vezes, desanima. Então, o que a gente tem que ficar de olho de verdade é para que, quando realmente essa verba chegar, que a gente não fique de forma nenhuma de fora, porque nós, dentro da nossa organização, dentro dos terreiros, nós sabemos quem é terreiro, quem realmente funciona, e a gente vai poder ajudar qualquer pessoa que estiver dentro dessa distribuição de verba a estar levando realmente para aquelas casas que funcionam, para as casas que precisam e para as casas que realmente contribuem com o Sete Lagoas, entendeu? Então eu acho que essa questão da luta por um bem maior, eu concordo plenamente, bora todo mundo, vamos cadastrar, vamos lutar, mas vamos ficar de olho e fiscalizar também, para que quando chegar essa tão ajuda, que nenhum terreiro fique sem ser beneficiado de alguma forma, porque nós aqui também, quanto a Sete Lagoanos, quanto a candomblé, quanto a Umbanda, a gente trabalha assiduamente dentro da cultura aqui, pelas nossas danças, os nossos dialetos, pela nossa comida, entendeu? Pela cultura religiosa também, a filosofia que a gente vem, que a gente traz com a gente também, a gente trabalha na questão de ervas medicinais, que é uma cultura, uma tradição nossa também, a gente trouxe muita coisa também, a gente mantém dentro dos terreiros, a gente dá um suporte dentro dos terreiros, até mesmo a própria sociedade, como medicamento natural, entendeu? Então tem muita coisa que também precisa ser fortalecida dentro dos terreiros. Tem muita coisa que a gente só não está trabalhando e não está fazendo porque a gente não tem suporte, não tem ajuda. Entendeu? Porque se a gente tiver pessoas com conhecimento e com sabedoria popular, cultural, ela vai ter, e vai ter vários trabalhos dentro dos terreiros. Entendeu? Então eu acho que seria importantíssimo a gente fiscalizar realmente quando essa verba chegar para a área de cultura, que nós também somos cultura forte dentro de Sete Lagoas e Sua tela deu uma travada, voltou. Sim, eu concordo com o senhor. Inclusive a cultura existe através de todos nós, né? Nós que fazemos a cultura, né? O poder Sim. público ele está em gestor, né? Para fazer a gestão do que a gente faz aqui. Então, assim, se eles não nos apoiem, a tendência é com que o quê? Com que a cultura acabe. A gente não vai deixar com que isso aconteça. A gente vai lutar, a gente vai correr atrás, nós vamos buscar
e vão fortalecer mesmo para que a cultura não seja defasada e não acabe da maneira que muitos querem por aí, principalmente se a gente depender desse governo federal, a tendência é exterminar com tudo. E tem uma outra coisa que eu queria falar também dentro dessa pauta aí da cultura, que é uma dificuldade que nós de terreiros temos de chegar dentro da nossa Câmara, da nossa Prefeitura, tá? E pedir algum auxílio, alguma coisa, que já aconteceu comigo, tá? Quanto à estrutura, quanto a festas, não só dos terreiros internas, não, mas festas externas, festa popular de Iemanjá, a festa dos Pretos Velhos, que a gente está tentando implantar aqui também, que já era uma coisa também que já estava nos planos, né? Mas é uma coisa que a gente tem dificuldade, porque o que acontece? Quando chega no sentido de vamos ter que ajudar, já aconteceu de falar comigo que não tem essa ajuda, que não tem essa disponibilidade, porque é de cunho religioso, a comemoração, a festa, a organização é de cunho religioso, entendeu? Então, muitas das vezes a gente não tem esse apoio da Secretaria de Cultura também. Tá? Então, vamos olhar isso direitinho, porque se é cultura, se vai apoiar, a nossa manifestação não é nas ruas igual o carnaval, entendeu? Não é todo dia na rua, as nossas manifestações são dentro dos nossos terreiros, sim, entendeu? Então, eu acho que a gente deveria ter muito mais apoio em nossas comemorações, em apoio, em segurança, entendeu? Totalmente do poder público, que quantas das vezes a gente faz uma festa, a gente não tem como fazer festa de portão fechado, a gente às vezes acaba sendo interrompido por uma pessoa bêbada de rua. Se a gente quiser uma segurança maior, a gente tem que chegar e pagar a próprio bolso. Aí eu vou a uma barraquinha, quando eu chego numa barraquinha de Santo Antônio, tudo, eu vejo policiamento, eu vejo polícia municipal, guarda municipal, eu vejo ajudas com banheiros químicos, eu vejo muita coisa que a gente tem dificuldade por ser de cunho religioso. Então, por ser cristão, o religioso não atrapalha. Por ser de Umbanda e Candomblé, então a gente que se lasque, entendeu? Então, eu acho que dessa forma não tá legal. E eu acho que a gente pode ter muito mais apoio da Secretaria de Cultura nesse sentido também, de não encarar a gente somente como cunho religioso, que como está bem explícito, principalmente nesse momento, a gente é responsável por muita parte cultural dentro de Sete Lagoas. Sim, inclusive, pai, aconteceu até com a gente ano passado no evento que a gente organizou lá no meu terreiro, que foi o encontro, né, contra a intolerância religiosa, e que nós despachamos ofício para todos os representantes do poder público, encaminhamos para a delegacia de polícia civil, polícia militar, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal e dentre outros órgãos que foram convidados, Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, todos esses órgãos e essas instituições foram convidados, desde o Poder de Segurança ao Poder Judiciário. E o que aconteceu? A Polícia Militar, quando ela chegou na porta lá do terreiro, que ela viu uma vela acesa, em vez deles terem parado a viatura para poder entrar e participar com a gente, que eles foram convidados para compor mesa, para escutar o que de fato a gente, enquanto população de matriz africana, sofre, as perseguições, as intolerâncias. Não, pararam o carro, ficaram segundos, observaram ali e foram embora. Então, o que é isso? Um racismo estrutural, né? Um racismo que a gente sabe que já vem também lá de dentro da questão estrutural. E a gente precisa de começar a trabalhar essas políticas mesmo, fazer audiências públicas, trazer esse discurso à tona, porque o momento agora a coisa está mais complicada ainda, e a gente não pode deixar com que a balança deles ficam, né, mais pesada. A gente tem que colocar a coisa tudo na balança de uma maneira que ninguém sai prejudicado. E o que a gente tem observado isso também, eu vi muita postura da polícia, a dificuldade que foi para eles poderem parar a viatura lá. Quando eles pararam, que foi encaminhamos o ofício, foi tudo assim, ó, vai representar aí na mesa soldado, sargento tal, eu lembro que foi até uma sargenta mulher. Sim. E quando eles pararam a viatura lá, gente, foi uma coisa assim horrorosa, não tiveram coragem de entrar para participar, mas como o senhor falou, mas se tiver uma barraquinha de igreja, estão lá fazendo policiamento, se tiver uma festa evangélica, estão fazendo policiamento.
Então, o problema é por causa da nossa religião, é porque é uma religião de preto, né? É uma religião que o povo realmente participa, o povo gosta, e ali a gente não discrimina ninguém, todo mundo é bem recebido, independente do que é, do que faz, do que deixou de ser. A gente não está ali para julgar ninguém. Então, a gente também sofre esse tipo de problema aqui no município. Eu acho que aqui não é só aqui, né? Até no Brasil inteiro. Certo. Né? E a gente podia também estar trazendo para cá, nesse bate-papo da gente, a gente podia falar um pouco também dessa dificuldade que a gente observa das pessoas andarem, né, pelas ruas, com as vestimentas, adentrar os lugares com as roupas, com os paramentos e tudo, porque a gente vê que ainda as pessoas precisam de amadurecer muito, de conhecer mais ainda também da nossa religião, porque a gente é muito mal visto, né, pelas pessoas, para aquelas pessoas que têm pouco conhecimento, ou que precisa de fato ainda de estudar mais um pouquinho, que o preconceito é falta de informação, né, falta de entender. Então, Isso, verdade. Até porque ninguém nasce racista nem preconceituoso, né? Isso é adquirido através da vida, da criação, dessa forma que o povo foi ensinado, né? Pela falta de informação, né? Então, o que acontece? Eu falo de experiência própria, tá? Eu não vou colocar que eu ouvi um caso, não, nem nada disso, não. O Fábio me conhece, todo mundo que me conhece, meus irmãos, o pessoal daqui de casa, meus amigos da Umbanda, tudo. Muitas das vezes, quando eles me veem correndo no 107 Lagoas, tá com caixa de bicho nas costas, tô todo vestido de branco, ou é amarelo, ou é verde. Tem um rapaz até lá no Mercadão, que toda vez que eu vou, ele fala assim, hoje tá de branco, hoje tá de verde, hoje tá de amarelo. Entendeu? Mas eu vejo os olhos das pessoas, o jeito que a pessoa olha, entendeu? Uhum. As pessoas já olham com desdém, já olham com medo. Eu tô com um filho de santo, que ele foi iniciado, chegou aqui e falou assim, ó pai, cheguei na padaria aqui no bairro, a dona da padaria saiu correndo, entendeu? Foi lá pra dentro da padaria, não quis atender, quem atendeu foi outra pessoa. Então, só aí você vê. Mas, eu vou te falar uma coisa, muitas das vezes eu culpo sim a pessoa por desrespeitar, eu culpo ela por discriminar, entendeu? Sim. Eu culpo ela por rejeitar, sim, entendeu? Mas eu também culpo muito as pessoas de cima, sabe? De não dar oportunidade da gente colocar esse ensinamento, trazer a comunidade para dentro do terreiro. Eu sou uma pessoa que eu tenho um terreiro aqui no bairro Santa Felicidade, tem o quê? Tem 5 anos, né? Mais ou menos, que eu já mexo aqui. Tem muita gente aqui que já me conhece, mas tem gente aqui que não conhece, tem gente que tem medo, tem gente que não sabe qual é o trabalho que a gente faz aqui. Por quê? Porque muitas das vezes a gente chega no lugar, a gente quer fazer uma harmonização da casa com a sociedade ao redor, entendeu? Com a comunidade, e a gente não consegue, entendeu? Eu mesmo não consegui registrar minha casa até hoje como associação. Uhum. Eu não consegui registrar minha casa como associação. Então, o que acontece? Eu fico aqui na minha casa aqui. Eu tenho vários planos aqui, eu já conversei com um mestre de capoeira, que é o mestre Marinheiro, ele se disponibilizou a dar umas aulas de capoeira aqui. Eu tenho disponibilidade e espaço para montar aqui uma sala de aula, para colocar pré-vestibular, de Enem, cursinhos. Eu tenho disponibilidade aqui, tem um amigo meu que é médico, que pode fazer atendimento, entendeu? Para a comunidade, para a sociedade, para me trazer essa sociedade para perto da gente. Entendeu? Uhum. Os terreiros se organizarem, vamos fazer na sua casa, ou na casa da Mônica, aqui na casa da Onezinha, na casa do pessoal lá do Garimpo. Vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer? Levar todo mundo, fazer um dia de beleza com as crianças, com o pessoal, com a comunidade carente, entendeu? A gente poderia ter auxílio do poder público, porque tem muita gente que não tem nem documentação, a gente fazer igual eles fazem, o SESC, o SENAC, não sei o que faz,
essa questão de tirar a identidade. Então a gente podia buscar totalmente esses apoios para o terreiro, para o pessoal ver que a gente não é marginal, que a gente não está aqui só para louvar o diabo, entendeu? A gente não está aqui para matar, para roubar, igual quando Loló está até aqui falando, a gente tem muita gente que trabalha aqui com a questão de artesanato, costura, corte e costura, entendeu? A gente pode mexer com plantação de ervas medicinais, fazer produção de medicamento, tudo. Só que tudo isso a gente precisa de apoio, entendeu? A gente precisa trazer realmente a sociedade, a comunidade para dentro dos terreiros para quebrar um pouco desse preconceito. Porque só a gente, entre a gente, gritando e lutando, tá difícil. A gente precisa de suporte para isso. Entendeu? A gente precisa do nosso registro, a gente precisa poder receber alguma coisa para fazer alguma coisa. Porque muitas das vezes todo mundo sabe que muitas das coisas que precisa realmente é dinheiro. A gente não pode ser hipócrita de falar que tudo vai ser lindo, que a gente vai fazer uma roda no meio da rua e que ali a gente vai conscientizar as pessoas. Não é assim. Infelizmente, a população mais carente mesmo, eles não têm acesso nem à leitura, digamos assim. Não adianta você ir lá distribuir panfleto, nem nada, não. Infelizmente, você consegue eles fazer um sopão no domingo, mostrando para eles que aqui eles podem comer, aqui eles podem ter um pingo de dignidade, eles podem se vestir como querem, eles podem trançar o cabelo deles como eles querem, eles podem colocar um doce, eles podem jogar capoeira, eles podem tocar berimbau, eles podem aprender a ser percussionistas, eles podem aprender a dançar, entendeu? Eles podem aprender diversas coisas dentro do terreiro como entidade religiosa e cultural. Com certeza, pai. Ô, pai, eu vou aproveitar aqui, deixa eu só colocar uma coisa aqui. A minha tela, ela tá meio doida aqui, eu não tô conseguindo, não sei se está chegando alguma informação aqui, algum pedido ou alguma pergunta, porque a tela minha ela não está atualizando, não sei o que aconteceu. Mas eu vou deixar um abraço aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que já registrou, que é o Jorge Tadeu, a Márcia, o Rodrigo, o Rio Ney, a bênção também, viu, meu pai, o Ney, Jaburu Paiva, meu tio, lá em Pompeu, Tiago Mariano, Tice, Cristiane, Victor Paulo, Mickey, Mike, né, não sei. Márcia. D4 Entre Amigos está nos assistindo, viu? Eles têm um canal maravilhoso no Instagram. Amora Comunicação. Amora, que é a minha assessora, Ana Amélia. Amora Comunicação é a empresa dela, está aqui também. Heloísa Prato Feito, nosso pai Santo Loló, a Luiz Marinho, a Benção também. Lucimar, Bárbara Dias, Rafaela Moreira. Então, eu não estou conseguindo acompanhar todos aqui. O Wallace Correia, Rafael França, a benção, meu pai, a benção do senhor, está aqui com a gente. Sofia, o Gabriel, o Paulo Vitor. Nossa, eu não tô, minha tela não está correndo, sabe? Lucas Silva. Então, não estou conseguindo, ela não está rolando assim, subindo. Se o senhor puder ir atualizando aí para mim. Sheila Santos. Quem? Juliana Freitas, Ju. Márcio, Tatá, a Tati também está aqui com a gente. Acho que até a Márcia Michel. Eu acho que é. A Tati, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Tati Marinho, é ela? Não sei. Então, mas de toda forma, um beijo para ela, um abraço. Minha filha, conta da minha casa. Precisamos desse momento assim para a gente descontrair, desse bate-papo. Juliana Freitas também acabou de entrar. Beijo, Ju, beijo. Ela está aqui também. Bárbara Dias, minha amiga, nossa amiga. A bênção de todos vocês, do pessoal que está chegando. Sheila Santos, eu. Então, agora a tela está rolando. Olha, podemos fazer umas aulas de samba aí, hein? Quem sabe? Adilson Matos está mandando aqui. O Adilson, ele é um sambista fortíssimo lá de Belo Horizonte. Ele é o irmão de santo meu também. Ele é do Axé, de Iemanjá. Ele pode vir fazer uns sambas aqui. Ele já foi convidado uma vez, só que não deu para ele vir.
Mas dá para ele vir fazer realmente uns sambas aqui, até mesmo trazer o pessoal do samba para fazer beneficente a algum terreiro, quando a gente for fazer algum movimento, ou até mesmo para as crianças carentes, no dia que a gente for fazer num domingo, né, a gente fizer um movimento aí dos terreiros, chamar ele para vir fazer um samba com as meninas aqui, com os meninos também. Anderson Dancandê, meu irmão. Que maravilha. Micaele, filha da Tempestade. Michele, filha da Tempestade, minha filha. Que ótimo. Que maravilha, gente. Vamos participar mesmo, a gente precisa disso. Loló está falando aqui que eu me disponho a oferecer meus aprendizados de artesanato para todos os zeladores que quiserem. Está com uns trabalhos muito bacana mesmo, muito bonito. Inclusive, ganhei um de presente. Que na próxima oportunidade, você também ganhou, né? Eu vou apresentar aqui. A Fabiana Alves, um beijo também para você, Fabiana. Ao Rian Gabriel, nosso pai abençoa. Cauandra. Que maravilha, gente. Só tem gente bonita aqui nessa live de hoje. Cauandra, Bárbara Dias. Bárbara estava na live, já saiu, já correu para a nossa. Que delícia. Macota Camila entrou. Gente, a benção, viu? Então, pai, a gente precisa mesmo de correr atrás. Agora, pena que a gente está restrito, né? Nayara Nery, um beijo, Nayara. A gente vai falando aqui, a gente vai interrompendo para saudar os amigos e as nossas amigas, né, pai? Caximeango, que é o sacerdote que estava aqui em Sete Lagoas, agora está em Belo Horizonte, mas direto está aqui com a gente também. A benção, viu, meu pai? Caximeango está aí presente, a benção do Senhor. Então, assim, a gente precisa tirar esse discurso. A gente está num momento que está muito difícil, porque a gente tem enfrentado aí muitas dificuldades. Como é que é? É Cíntia. Cíntia Tito. Cíntia? Tito. Mãe Cíntia, a benção, mãe. Está aí com a gente também. Que bom a senhora participar da live. A gente está trazendo aqui assuntos importantíssimos para a comunidade nossa de Matriz, inclusive sobre essa questão cultural, a questão desse documento que a prefeitura, o comitê, organizou para poder liberar o funcionamento das casas, mas que, de fato, como a gente tem abordado aqui, né, pai, que esse documento, de fato, ele não foi elaborado pensando nos terreiros, nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Tá? Mas que bom ter a senhora aqui hoje com a gente. Eu sei que a senhora também está na correria aí do dia a dia, na luta aí dos trabalhos que a senhora faz, né? A senhora é uma empresária, então a vida não é fácil, né? É corrido. Mas que maravilha. Pai Alexandre, pode falar. Eu ia te perguntar uma coisa. Deixa eu te falar, vocês, hoje eu não estou mais como no COMPI, né, que é o Conselho Municipal da Promoção de Igualdade Racial. Hoje eu sei que você está juntamente com a Ávila, pelo Conselho, né? O Conselho está funcionando normalmente ou está parado por causa do Covid? Então, o Conselho, ele começou a funcionar, sim, através, né, ele está funcionando remoto, né, através de aplicativos e tudo, do Meet. E nós já tivemos algumas reuniões, inclusive eu até coloquei algumas dificuldades que a comunidade, a população de terreiro está sofrendo aí. Eu já até citei a questão do acesso à alimentação, coloquei essa questão aí que a gente tem abordado, coloquei alguns assuntos também referente à ocupação que está aí na Cidade de Deus aí também, que a gente está acompanhando essas famílias. E o Conselho está funcionando muito assim com essa questão da pandemia, então tudo fica muito difícil para tudo. Mas a gente está assim, a gente está funcionando, a gente tem tido algumas reuniões, inclusive Juliana também, que é conselheira e advogada que está aqui nos assistindo também, ela tem chamado essas reuniões junto à presidência do Conselho. E porque o senhor tem alguma informação, algum pedido específico? Porque, na verdade, o que acontece? Eu queria que realmente a gente chegasse um pouco, eu acho que vocês, como estão nos representando como cadeira de matriz africana, a gente juntasse os sacerdotes, todo mundo, expôs um pouco as nossas dificuldades. Eu sei que você já sabe de tudo, porque você também é sacerdote, tem sua casa de Umbanda, mas tem muita gente que às vezes está passando por determinadas coisas que a gente também não está sabendo, entendeu? Às vezes, e eu, por exemplo, às vezes eu passo aqui alguma dificuldade em relação à documentação,
articulação mesmo com o poder público e mostrar, tentar ver, buscar dentro do conselho alguma coisa que nos facilite isso, essas questões das nossas festas de Iemanjá, questão da festa de Preto Velho, a questão de espaço em local público, porque eu acho que se hoje as pessoas têm um espaço, que tem uma praça que é da Bíblia, nós temos que ter uma praça que é nossa também, entendeu? Da Pemba, né? Da Pemba, do Exu, da Pombagira, uma praça top, sabe? Uma coisa assim ligada a gente. Eu acho que tem muita coisa que dá pra gente fazer dentro do terreiro, como com auxílio mais do Compil, buscar o Compil um pouco mais para dentro dos terreiros também, porque eu sinto um pouco a ausência do Compil junto com a gente, entendeu? Nessa luta. Porque muitas das coisas estão acontecendo, a gente às vezes vem muito a público, Fábio, às vezes o povo vê eu falando, às vezes vê você falando, mas só que tem muita coisa que está acontecendo que não está tendo um plano de ação, entendeu? Não está tendo uma coisa para ser feita, uma coisa para fazer, para tentar sanar, para tentar nos proteger, uma política pública através do Compi, que proíbe isso municipalmente, não sei. Entendeu? Tem hora que eu sinto, com perdão mesmo de tudo, mas tem hora que eu sinto que a gente vai falando e não está sendo ouvido, sabe? Eu estou sendo ouvido muitas das vezes pelos meus amigos, como você, como meus irmãos, como as pessoas que estão nos ouvindo agora no Instagram. Tem hora que a gente dá a entender que a gente está sendo ouvido entre a gente que também passa pelo mesmo problema. Mas dá a intenção que as coisas realmente, quem realmente precisava ouvir o nosso clamor, a nossa luta, as nossas dificuldades, não ouve, tão pouco se lixando, entendeu? Então eu acho que utilizar o Compi, os conselhos que a gente de cultura, né, para trabalhar junto com a gente, para tentar nos defender de alguma coisa, nos ajudar de alguma forma, fazer a nossa voz chegar até lá em cima, entendeu? Porque senão a gente vai falar 5 mil, 10 mil anos, a gente vai discutir, falar sobre nossas dificuldades e a gente não vai conseguir ter nenhum respaldo de nenhum órgão. E eu acho que tem muito movimento popular dentro de Sete Lagoas, tanto cultural quanto movimento social, né? Que pode nos resguardar. Por que esse povo não está procurando a gente? Por que a gente não conhece esse povo? Com quem que a gente pode contar? Então seria legal se tivesse alguém de algum grupo, de alguma situação que quisesse realmente ajudar os povos de terreiro, de Umbanda em Sete Lagoas, que procurassem mesmo ou se disponibilizassem para que a gente procurasse, entendeu? Que chegasse ao nosso... Porque tem muitas das vezes eu acho que até mesmo pelo poder público mesmo, pela nossa Câmara de Vereadores, tudo, a gente fala, a gente faz uma live dessa, é perigoso se eles verem passando assim, eles até excluir, né? Mas seria legal se tivesse alguém ligado a eles, pudessem levar o nosso clamor. A Bárbara até colocou aqui, né, Praça dos Orixás, muito importante, boa colocação também, sugestão boa, né? Então, o Conselho Compi, esse ano a gente teve algumas dificuldades, né, para poder reunir, inclusive, estava na pauta também, na minha pauta, que a gente ia abordar a questão da festa de Iemanjá, inclusive eu já estava correndo atrás da documentação para facilitar para que a gente conseguisse reunir com toda a comunidade de matriz africana da cidade para a gente organizar esses eventos, inclusive o senhor está ciente disso. Porém, também estávamos aí com a ideia de colocar em prática a festa dos Pretos Velhos, levar ela a público, né? A público, assim, espaços públicos, que a público elas já são realizadas, né? Porém, a gente teve essa interrupção aí nesse diálogo por causa da pandemia. Então, nós voltamos as atenções na saúde pública, porque é de extrema importância a gente ter que focar na saúde pública do município, porque a população negra é a que mais sofre diante desses caos que a gente vem vivendo. Mas o Compir também, ele teve apenas 2 encontros, está indo para o 3º encontro esse ano, porque eu e Juliana Freitas vem provocando aí essas reuniões para que elas aconteçam. Então, 2 a 3ª reunião que está acontecendo esse ano, porque a presidência teve algum problema interno, problema pessoal, e a gente teve aí, devido a esses problemas, essas faltas de reuniões. Mas agora nós estamos, sim, colocando várias pautas em evidências, inclusive diante desse cenário
racista que a gente está vivendo, desses ataques, dessas perseguições, dessas mortes, e principalmente voltado também à religião de matriz africana, na qual eu estou lá como titular representando a cadeira. Mas só pode ter certeza disso, que eu sou uma pessoa que luto mesmo, independente de qualquer coisa, eu estou lá para lutar. Eu luto de forma contínua, nada pensando no bem pessoal meu, e sim no coletivo. E o que a gente puder fazer para poder a gente ganhar voz, inclusive trabalhar em cima desse documento aí que está liberando as casas funcionárias, que não foi projetado em cima dos terreiros, que a gente vai ter que pedir para fazer uma análise novamente, né? A gente vai colocar. E quando chegar essa questão das festas e dessas datas comemorativas, que tudo puder voltar ao normal, só pode ter certeza que a gente vai estar dialogando sim. Já estamos em elaboração de cartilhas contra o racismo, das denúncias, cartilhas online que possam ir a público como denunciar, como essas pessoas procurar os direitos. Então, a gente já está trabalhando dentro desses contextos, viu? E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Interrompendo aqui, mas não interrompendo. No caso... Aí a Juliana está falando que vocês estão convidados, tá? E são convidados para participar com a gente da próxima reunião, através do Meet, do aplicativo, para poder trazer sugestões de pautas para a gente também. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. A saúde, ela no Conselho de Saúde, tem um Conselho da Saúde também, não tem ou não? Sim, tem um Conselho de Saúde. Esse conselho, ele tem uma cadeira ligada para a população negra... Não falo nem só de matriz, porque pode ser geral, né? Porque o que acontece? Porque você sabe muito bem que não é só... Não estou, mas já vou trazer a público uma coisa também, que é uma coisa que eu já vi muito a Cíntia debatendo em cima disso no Compi. Porque o cuidado com a população negra dentro do municipal, dentro de alguns órgãos públicos aí de saúde, ela é precaríssima, tá? Então, eu acho que se não tivesse, era uma sugestão mesmo para olhar dentro desse Conselho da Saúde, para ver. O que também vê se a Secretaria de Cultura poderia intervir junto à população de terreiro, dentro desse âmbito da saúde aí também, de alguma forma, porque querendo ou não, essa questão ela é de saúde, né? Mas ela tá acabando com a gente em todos os sentidos. Né? Porque, então, os órgãos que são responsáveis pela gente, pelos terreiros, pela população negra, tem que se infiltrar nesses outros órgãos de saúde aí para ver o que vai recorrer a nosso favor. Sim, então, todos os conselhos, eles têm as representatividades, né, nas cadeiras lá. Eu a fundo, nunca participei do Conselho de Saúde, mas a gente pode provocar isso sim. A Juliana está até colocando aqui enquanto advogada e também conselheira. Precisamos fortalecer o conselho, principalmente com a participação do poder público nas reuniões. É o que não está acontecendo, é o que está acontecendo no Compi. A gente tem provocado a participação de representatividades, por exemplo, Conselho da Secretaria de Cultura, Assistência Social, Secretaria de Saúde. Agora, nessa última reunião, que começaram a aparecer com muita dificuldade os representantes dessas secretarias. Então, a gente vai cobrar mais, a gente vai levar isso, vamos cobrar isso das secretarias, e principalmente, o pai Alexandre, que é a questão, eu falo também do uso da digina, né? Às vezes o senhor tem a sua identidade, enquanto, né, candomblessista e tal, enquanto sacerdote, e só vai chegar em determinada repartição pública, o senhor quer ser chamado por aquela identidade no qual o senhor também se identifica e as pessoas se identificam. E às vezes sofrem muito problema por causa disso. Então a gente também tem que trabalhar em cima disso. É uma das pautas que eu vou levar para dentro do conselho, para a gente, junto ao senhor, à Mônica, aos demais sacerdotes do Candomblé aqui em Sete Lagoas, a gente trazer essa provocação e colocar isso em pauta para que os órgãos e as repartições públicas respeitem a identidade também de matriz africana. Com certeza. E deixa eu te falar uma coisa melhor ainda. Tá me ouvindo? Sua tela deu uma travada aqui de novo. Não, a ligação falhou. Não. Deu uma travada. Melhorou aí? O do senhor aí tá me ouvindo? Tem hora que eu te ouço. Tá. Agora... Deixa eu te falar uma coisa. Assim. Sabe o que acontece também, que eu falo?
Hoje é uma coisa também, hoje a Digina ela é mais ao povo de origem banto, da nação de Angola, tá? Mas tem as tratativas como Yalorixá, Babalorixá, né? Que são mais cargos que são dados às pessoas das outras nações também. O que acontece? 30 segundos, viu? Hoje em dia pode fazer isso, colocar na identidade como nome social, tá? Aí caso você queira, ou alguém queira, o movimento dos terreiros queiram fazer isso, corre, dá para colocar a Digina no nome social, igual você fez o mesmo trabalho com a trans, tá? Gente, obrigado a todo mundo, a bênção de todos. Espero que a gente